E aí, galera, sejam bem-vindos de volta à saga Conhecimentos para Experimentos. Eu sou o Monitor Matheus, e hoje a gente vai rever uma técnica bem interessante para uso em relatórios. Vamos rever o que é a linearização, as diferentes formas que temos para linearizar funções, e vamos fechar o vídeo vendo uma linearização com dados obtidos experimentalmente. Ah, sim, e se você se sente confiante com a linearização, ou simplesmente está atrás do exemplo do Google Planilhas, você pode avançar o vídeo ou usar os capítulos do YouTube. Antes de eu oficialmente começar o vídeo, eu queria enfatizar um pouquinho isso que eu disse anteriormente. Revisão. Essa aula não substitui a sua leitura da apostila, muito menos sua ida para a aula. Ela é uma aula complementar, com o foco principal em trazer alguns exemplos para você não se perder tanto. Em caso de dúvidas, você pode ter a monitoria ou perguntar ao professor. Chega de blá blá blá, vamos começar a ver o que é a linearização. Você provavelmente está cansado de ver funções lineares. Elas são as funções que, como o nome sugere, crescem de forma linear. Usando nosso conhecimento de cálculo 1, isso quer dizer que a derivada delas é uma constante. Você também deve se lembrar que podemos escrever qualquer função linear da seguinte forma: y igual a bx mais a. Nesse caso, o y e o x são variáveis, e o b é um coeficiente angular, e o a é o coeficiente linear. É fácil perceber que muitas funções não são bem assim. Só que existem alguns truques que a gente pode aplicar para obter funções dessa forma. E o motivo para a gente querer fazer isso até que é simples. É muito mais fácil trabalhar com funções lineares. Até porque no final, você só teria dois parâmetros para trabalhar. O coeficiente angular, que é o quão inclinada a sua reta está, e o coeficiente linear, que é o quão deslocado verticalmente a sua reta está. Então, para recapitular nosso objetivo, queremos funções lineares, porque podemos obter diversos dados a partir do seu coeficiente angular e do seu coeficiente linear. Vamos ver como que a gente realmente pode fazer isso. Eu tenho aqui 4 linearizações diferentes que a gente utiliza no curso de Física Experimental 1. A gente vai partir do mais básico até algo mais avançado. E para fazer isso, eu vou para um quadro. Então, dê tchau para o slide, pegue seu lápis e seu caderno e vamos trabalhar. A primeira técnica que a gente vai ver vai ser a técnica simples, vai ser a linearização simples. E, só para lembrar, né, a gente sempre vai querer transformar qualquer coisa em linearização numa função do tipo y igual a b vezes x mais 1a, onde o b, como eu disse anteriormente, é o coeficiente angular e o a, como eu disse anteriormente, é o coeficiente linear. De forma um pouco mais informal, o b ele vai dizer o quão inclinada está a sua reta e o a vai dizer o quão deslocada na origem ela vai estar. Na origem eu digo quando x for zero, né? Só para ter uma ideia aqui. Beleza, a simples é, como o nome sugere, né, a mais fácil que a gente tem para fazer. Eu vou supor uma equação que vocês provavelmente já utilizaram antes, tanto em Física 1 quanto no ensino médio. A lei de Hooke. A lei de Hooke é aquela funçãozinha que você tem a força é igual a uma constante que a gente não sabe qual que é, vezes um x. A força vai ser a força que você está exercendo no quê? Na mola. A lei de Hooke é para molas. O K é uma constante da mola, isso vai mudar para cada mola em diferentes situações, esse é um valor descoberto experimentalmente. E o x é quanto sua mola está deslocada, né? E a gente tem aqui a nossa plataformazinha, por assim dizer, né? Então, o que está acontecendo é, você está exercendo uma força conhecida aqui, né? Você está medindo ela de alguma forma ou de outra. Pode ser com um pistão, por exemplo. E você está medindo o quanto que essa mola está comprimida. Então, por exemplo, daqui até aqui, né? Do começo da mola até o fim, você tem um X que você sabe. Vamos supor que o X fosse, sei lá, 50 centímetros. Aí você começou a apertar sua mola. Então, por exemplo, em vez de estar em 50 centímetros, que é a posição de repouso dela, a posição neutra, por assim dizer, você está em agora 30, pode ser 30. Vou botar aqui 30 cm. Então aqui, 50 menos 30 vai dar 20 centímetros. Ou seja, você deslocou 20 centímetros, você fez uma força de, vamos supor aqui, 5 newtons, e você pode descobrir qual que é o K, né? Porque é para ser uma igualdade. Agora a gente pode começar a traçar os paralelos entre essa funçãozinha nossa e a equação da reta. Beleza? Se eu falei para você que eu estou medindo f e x, você está correto em assumir que esses dois aqui vão ser variáveis experimentais. Agora, se você se lembra no começo do vídeo, eu disse que tudo que for medido, né, tudo que for variável experimental, que for coisa que você controlou, você vai colocar no y ou no x. Vai depender do caso, né? Então, vamos começar aqui a propor uma linearização. Primeiramente, o x dessa função, por coincidência, vai ser o x daqui. Agora eu quero que você tente pensar um pouco comigo. Você concorda que, se eu ignorar essa parte do coeficiente linear, se eu vou dar uma apagada nele aqui, vamos ignorar ele. Você concorda que essa função está bem semelhante, que está basicamente igual? Sim, né? Então o que a gente pode dizer logo de cara, sem pensar muito, é o f vai ser o nosso y, o x, bem, ele vai ser o x, e o k, ele vai ser o coeficiente angular. Ele é o que estamos explicando a nossa variável do x. Ok, temos as nossas três variáveis. Então, o coeficiente linear disso daqui não existe, né? Aqui eu poderia colocar que é mais zero, por exemplo. E está resolvido. Essa daqui é a sua primeira linearização. Agora vamos para algo um pouquinho mais complicado, que tal?
Beleza, vamos começar a ver a substituição. Ela é uma técnica um pouco mais base, por assim dizer, e ela, na minha opinião, provavelmente é a técnica mais importante, porque é a partir dela que a gente pode trabalhar a manipulação. Enfim, vamos começar. Eu vou sugerir uma função para a gente começar a trabalhar com um exemplo, né? Que tal a equação horária do movimento, hein? Aquele delta S igual a V0, vamos fazer aqui, ó. Delta S é igual a V0 vezes T mais A, que é a aceleração, T ao quadrado, dividido por 2. Ok, tudo bem até aí. Aqui você já pode ver que essa função ela não é tão simples quanto essa, certo? De fato, ela é um pouco mais elaborada. Então vamos começar a trabalhar aqui. Se as coisas permanecerem vagamente iguais desde que eu fiz esse vídeo, é bem possível que você tenha feito o experimento de queda livre, onde você tinha uma bolinha e você largou ela. Então ela começou a cair com a suposta aceleração da gravidade, certo? Aí o que provavelmente aconteceu é, você tinha um sensor aqui, né? E isso aqui eu pedi pra você fingir que é o sensor. E aqui você mediu o tempo 1. E depois você tinha outro sensor um pouco mais embaixo, e você mediu o tempo 2. Ok, tudo bem até aí, né? E quando eu digo mais embaixo, você talvez já tenha percebido que eu tô falando de uma diferença de altura, ou seja, você tem uma altura, vamos supor aqui x1 aqui, né? E aqui você vai ter uma altura x2. E você provavelmente viu que a diferença de altura desses dois carinhas aqui vai ser esse delta S. Ok, tá, eu não vou explicar muito além disso. O ponto que eu queria chegar é o seguinte, você vai assumir uma coisa. Aqui eu fiz um desenho um pouco distante, mas quando você solta essa bolinha, esse meu desenho aqui, ele meio que não tá mostrando isso tão bem, que ele tá, é uma bolinha bem distante do primeiro sensor, mas quando você soltar a bolinha pro sensor, né, você não vai ter uma velocidade inicial. Ou melhor, essa velocidade inicial aqui, ela vai ser minúscula, quase zero. Essa é a ideia toda. Porque você não pode ter uma velocidade inicial. Porque se você tiver depois, eu vou mostrar isso, essa conta não funciona. Então, eu vou dizer que esse cara aqui é zero. Ou algo muito próximo disso e não vai impactar em nada. Ok. Então o que sobrou da nossa conta foi o seguinte. Foi o delta S, né? Ele não foi impactado em nada. É igual a... Esse cara aqui virou zero, então eu vou ignorar ele. E eu vou escrever aqui logo. A sobre 2 vezes T ao quadrado. E só para lembrar você, a gente está medindo tanto S, né? Que é o x1, x2, quanto o tempo. Então, esse carinha aqui eu vou marcar ele de azul. E esse carinha aqui eu vou marcar também de azul. São as variáveis experimentais. O que me sobra é o A sobre 2. De volta aqui em cima, você vai perceber que, bem, você consegue começar a traçar uns paralelos aqui, certo? A gente tem um delta epsilon que está na mesma posição que o y. A gente tem aqui o nosso t ao quadrado que está igual ao x. Não, calma aí, não está igual ao x. O t ao quadrado está, bem, elevado ao quadrado. Eu não posso usar ele direto. Ou será que eu posso? Bem, você pode, né? Esse é o truque. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova variável. Pode ser u. Os matemáticos adoram a letra u. Então, nosso u ele vai ser igual a p ao quadrado. Reescrevendo essa função agora usando u, a gente vai ter delta S, essa parte não mudou, igual a sobre 2 vezes u. E agora eu acho que está um pouquinho mais fácil de aceitar aqui. Delta S realmente continua sendo y, né? Não mudou nada. O u, ele vai ser o nosso x. Você pode ver que o u e o x estão na mesma potência. E o que multiplica o u é o a sobre 2. Então o a sobre 2 é o nosso coeficiente angular. Ok. E o que a gente acabou de fazer foi essa substituiçãozinha. A igual a t ao quadrado. Deixa eu botar aquela para baixo. Ok, e eu vou supor que alguns de vocês também tenham ficado com um pouco de dúvida de como calcular esse uzinho aqui. E o que você vai fazer até que é simples. Você mediu t. Então, basta você pegar esse resultado que você obteve em t, vamos supor que você obteve 0,5 segundos. E você vai levar ele ao quadrado. E 0,5 ao quadrado é 0,25, se eu não me engano. Então, o que você colocaria aqui no u seria, na verdade, 0,25 segundos. E você faria isso para todos os valores. Essa seria a sua substituição. Vamos começar a trabalhar a próxima técnica. Para manipulação agora, eu vou usar o mesmo exemplo de antes. Então, delta S é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Ok, mesmo exemplo de antes, tudo bem. Mas o que eu quero sugerir para vocês fazerem? Quando a gente fez o exemplo anterior, eu tive que assumir com vocês que esse V0 vezes T, que está me apagando aqui, ele tinha que ser zero. E isso é pelo fato de que, caso não fosse, a gente teria uma variável aqui e outra variável aqui. E as duas têm potências diferentes, então você meio que não consegue fazer uma manipulação para sumir com uma delas. Entretanto, com a manipulação você consegue melhorar a situação. E é o que a gente vai fazer. A ideia da manipulação é o seguinte. Eu vou começar a mexer na equação, mantendo a igualdade, né? De modo que no final eu obtenho um resultado que é linear. Agora, o que está fazendo essa função não ser linear? Esse delta S igual a... A resposta certa seria esse carinha aqui, o quadrado. Esse t ao quadrado é o que está fazendo essa função ser uma parábola. Então, ao invés de ela ir reto bonitona, ela na verdade está fazendo uma curva. Ela está dizendo, ui, tá meio torto, mas depois deu ponto, né? Então, nosso objetivo é de fazer alguma coisa para sumir com esse t ao quadrado. E a forma mais fácil de fazer isso é simples.
você divide isso aqui tudo por t. Se eu quero assumir que o t ao quadrado e eu sei que t ao quadrado, né? Deixa eu até botar aqui. Se eu quero assumir que esse t ao quadrado e eu sei que t ao quadrado, e eu sei que t ao quadrado é nada mais nada menos que t vezes t, eu vou só dividir um t. Eu vou acabar com esse daqui e vou jogar um t aqui embaixo. Vamos refazer isso então. Delta S dividido por t é igual a V0. Se eu estou pegando o V0 eu estou dividindo por t, né? Que eu estou dividindo essa parte toda aqui por t. Esse t do V0 ele some. Então aqui só fica V0 mais A dividido por 2 vezes t, né? Eu falei que eu assumi com um dos t's, então aqui só sobra o t. E agora, se você colocar isso aqui num gráfico, bem, de fato vai ser linear. Ah, Matheus, mas você não está dividindo isso aqui por t? Não vai mudar alguma coisa? Não, na verdade não. Porque essa função aqui de cima, ela está elevada a 1. Ela é linear. E essa função aqui de baixo, ela também só está elevada a 1. Aqui também vai ser linear. Eu entendo que pode parecer um pouco estranho você dividir isso daqui. Talvez você fique um pouco confuso, mas você vai ver depois, fazendo um gráfico no Google Planilhas, que, de fato, essa função aqui ela continua sendo linear. Mesmo estando dividido por duas variáveis em um só lugar. Ok. E agora a gente vai começar a traçar os paralelos. Você concorda comigo que esse aqui tudo, e eu digo realmente, esse aqui tudo, vai ser o nosso y? Mas você vai ter duas variáveis no lugar de uma? Sim, a gente vai aplicar o truque da... Mas aqui a gente vai aplicar o truque da substituição. Eu disse anteriormente que a gente vai ter um u que é igual a t ao quadrado. Aqui a gente vai ter um u que é igual a delta S sobre t. Vou botar aqui. U é igual a delta S sobre t. Então aqui, em vez de estar usando isso aqui tudo, a gente poderia só dizer que a gente está usando o u. Beleza? No canto direito a gente vai ter um V0 mais A sobre 2 vezes t. A gente viu anteriormente que esse A sobre 2 vai ser o coeficiente angular e o t vai ser a nossa variável, né? É o que a gente está medindo. Então, a gente definiu. Eu vou escrever esse aqui mais formalmente, porque eu acho que ele é um pouco mais difícil que o outro. Vamos botar aqui. Y é igual a delta S sobre t. X é igual a t. B é igual a sobre 2. E o A é igual a V0. Você pode ver que nesse experimento, dessa forma que a gente está fazendo, você poderia ter um V0 que é diferente de zero. Porque no final, ele vai ser só o coeficiente linear. E a questão mesmo é só que ele tem que ser um valor consistente. Então, por assim dizer, né? Você teria que jogar a bolinha sempre na mesma velocidade. E de forma geral, se a bolinha precisa estar na mesma velocidade, ela só precisa que ela esteja soltando no mesmo ponto. Então, que bom, resolvemos nosso problema. Não precisamos mais jogar a bolinha na velocidade zero, que seria, de fato, bem difícil, né? Ou seja, se não deu para aceitar até agora, o método da manipulação, para esse caso da equação horária do movimento, é um pouquinho mais fácil. A última coisa que eu quero mostrar para vocês vai ser aquele método teoria igual experimental. Esse é um pouco mais abstrato que o outro. O teoria igual experimental é um nomenclatura que eu inventei para algo um pouquinho mais sofisticado. Último caso. Ele é um método que, na verdade, eu não recomendo você utilizar, mas a gente acaba utilizando ele em um único experimento porque é perfeito para isso, mas... De forma geral, você não utiliza ele. Por isso que eu vou fazer essa parte um pouco rápida. A ideia toda é a seguinte. Você vai ter um y que é igual ao seu x. Ponto final. Não vai ter um b, no caso, o b vai ser igual a 1, né? E não vai ter um a. E, como o nome sugere, você tem que ter uma fórmula teórica, uma equação teórica, que é igual ao que você está obtendo experimentalmente. Ok, eu sei que isso aqui fica um pouco abstrato, mas vamos supor que você obtesse experimentalmente para o x, né? Os seguintes dados. 1, 8, 27 e assim por diante. O que você teria que fazer é o seguinte, supondo que você não soubesse uma teoria, né? Você teria que ficar analisando esses dados até chegar à conclusão de alguma coisa que você pudesse usar, né? Alguma fórmula matemática para você adaptar e chegar a esses dados também, só que de forma matemática, né? Eu já adianto que esse 1, 8, 27, isso aqui é exatamente igual ao x ao cubo. Ou seja, o que você faria é, você teria aqui um x ao cubo, que é igual aos valores experimentais. Você obteve que seria 1... 8, 27, eu não sei quanto é que é o outro. E assim por diante. Não é um método prático, como você pode ver. Mas é um método que, quando você utiliza, você obtém uma função bem linear. E eu digo no sentido de y é igual a x, o que implica que, vamos supor que aqui fosse 3. No seu x também vai obter um 3. Então o que a gente pode afirmar aqui vai ser b é igual a 1, né? O coeficiente angular ele é 1, e o coeficiente linear ele vai ser 0. Ok. Eu não vou entrar muito nesse método porque, por um momento, vocês deveriam estar vendo esse vídeo, ele não faz tanto sentido assim. Só tenha em mente que ele existe, que vocês vão utilizar ele no futuro. Beleza? Agora vamos para o Google Planilhas, que eu quero botar em prática o que eu mostrei anteriormente, né? De você fazer essas substituiçõezinhas. E, para o Google Planilhas, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui um pêndulo bonitinho, né? Que eu fiz agora. E você talvez saiba da aula de física, talvez não. Que o tempo que você vai obter no pêndulo pode ser modelado pela seguinte equação. Desde que o pêndulo tenha algumas condições especiais, né? Mas
Eu vou ignorar elas, eu só vou falar aqui o basicão. O pêndulo ele pode ser modelado da seguinte forma: 2 vezes π vezes a raiz de L sobre G. Nesse caso, o L é o comprimento do fio e G é, bem, a gravidade, né? Eu medi experimentalmente, né, o T e o L. Aqui eu tenho o comprimento do fio, né? O comprimento do fio que dá daqui, né, do comecinho, né, do fio, até o centro da bolinha, que vai ser por aqui. Então, eu medi esse carinha aqui. E depois disso, eu medi o tempo. O tempo que ele demorou para fazer um ciclo, né? Ele partiu daqui, passou, veio até aqui, aí depois ele foi, saiu daqui e voltou. Eu medi esse tempo aqui, beleza? E o meu objetivo com esse experimento é obter o G. Eu quero saber a gravidade na UF. Bem, a gravidade que eu descobri experimentalmente, no caso, né? Então, o que eu vou fazer é isolar esse G. Eu quero botar esse G como meu coeficiente angular ou coeficiente linear, para que eu possa descobrir depois, né? Então, eu vou começar a fazer isso. Se meu G ele tá dentro de uma raiz quadrada, né? Que nem tá aqui, tá um pouco feia. Eu quero que esse G ele fique para fora. Então, eu vou botar aqui. T ao quadrado é igual a 2 ao quadrado é 4. Π ao quadrado é π ao quadrado, né? Eu não sei quanto que é isso aqui de cabeça. Vezes. E aqui eu posso tirar, já que né, a raiz quadrada elevada ao quadrado vira nada. Vira um módulo, na verdade, né? Mas no caso, não estou importando com o sinal, porque o sinal dessas coisas aqui sempre vão ser positivas. Eu não tenho comprimento negativo. Eu vou botar aqui L dividido por G. E agora, com o conhecimento que você tem, você já poderia fazer a substituição para alguns valores aqui e fazer a equação da reta. Mas eu vou fazer um pouquinho de manipulação. Eu gosto bastante quando o meu eixo X é o tempo. Eu prefiro, particularmente. Então, o que eu vou fazer é, eu vou pegar esse G, vou jogar ele para o outro lado, vou pegar esse 4π ao quadrado e vou jogar ele para o outro lado. Vamos fazer aqui. T ao quadrado vezes G, né? E ele vai estar dividido por 4π ao quadrado. Então, dividido 4π ao quadrado. E isso aqui tudo é igual a L. Ok. Então, dessa forma que eu coloquei aqui, a gente tem que o nosso x ele vai ser o t ao quadrado. G dividido por 4π ao quadrado é o nosso coeficiente angular. E L é o nosso y. Beleza? Você poderia fazer, em vez de usando a substituição, que nem eu estou fazendo, usando a manipulação, que seria dividir essa equação toda por t. Então, ao invés de ter t ao quadrado, eu teria que só t vezes g dividido por 4π ao quadrado, não ao peixinho, né? Igual a L sobre t. Aí, nesse caso, esse carinha todo aqui, ele seria o nosso y. O t, sem estar ao quadrado, agora ele seria o nosso x. E o g dividido por 4π ao quadrado seria o nosso b, o coeficiente angular. Ok. Sendo sincero com vocês, a verdade é que já fazia esses dois métodos, tanto esse carinha daqui de cima, né? Quanto esse carinha aqui de baixo. Eu quero mostrar para vocês o que acontece com o método de cima e o método de baixo. E que no fim você vai obter resultados diferentes um do outro. E que isso está tudo bem, os dois métodos ainda continuam certos. Mas é claro, você sempre acaba tendo um método que é um pouquinho melhor que o outro. Depende do caso, né? Enfim, vamos ao Google Planilhas. Estamos aqui no Google Planilhas, onde eu já coloquei meus dados certinhos, bonitinhos, e vocês podem ver que eu fiz 8 dados diferentes. Para cada dado, eu fiz 5 vezes o meu experimento, então, para cada comprimento de fio, no caso, né, eu tomei 5 dados. Vocês podem ver cada um deles aqui. Depois eu fiz a média, depois disso eu fiz o desvio padrão, e para finalizar eu fiz o desvio padrão da média. Você pode. Depois eu vou explicar como que eu cheguei nessa planilha, caso você tenha interesse em ter uma planilha assim, bonitinha. Mas por agora não é o foco. O ponto que eu queria chegar é... Vamos aqui para outra página do Google Planilhas. Aqui eu coloquei os dados de forma um pouco mais acessível para a gente começar a linearizar eles. Só para demonstrar, caso você esteja duvidando de mim, eu vou selecionar esses dados aqui. Eu vou clicar em inserir. Eu vou clicar em gráfico. Eu vou esperar carregar. Pronto, gráfico de dispersão. Temos aqui nosso eixo X, nosso eixo Y. Agora eu vou clicar em personalizar, série. Eu vou descer um pouquinho, linha de tendência. Você pode ver que está meio que fazendo uma curva e que a linha de tendência aqui do tipo linear, ela não consegue muito bem seguir essa curva. Entretanto, se eu botar aqui na polinomial, tá de grau 2, o que está de bom tamanho, você pode ver que está encaixando quase perfeitamente, certo? Então, o nosso objetivo, como disse anteriormente, vai ser transformar isso daqui em algo linear. Eu tinha proposto 2 formas de linearizar no quadro. Aqui eu escrevi vagamente elas, sub de substituição e manip de manipulação. Então, a gente vai começar a substituir e manipular. Ok? Eu vou ter pro quadro em branco aqui só caso tenha esquecido. Então a gente vai ter, e eu fiz a dedução aqui em cima, mas o importante está aqui embaixo. A gente vai ter aqui para substituição, que é meu foco atual, né? Em laranja, eu coloquei o que vai ser o coeficiente angular, ou seja, ele é o nosso b. Então todo o nosso b vai ser g vezes 4π ao quadrado. Ok, vamos deixar isso em mente porque depois vai ter que voltar para isso. Por agora, meu foco vai ser o que está em vermelho e o que está em azul.
Em vermelho, a gente tem o nosso x, ou seja, quando eu for fazer a conta no Google Planilhas, eu vou ter que pegar o t e vou ter que levar ele ao quadrado. E o L, nesse caso, vai ser a altura que a gente obteve, né? O comprimento do fio. Na substituição, o L permanece igual. Então, vamos lá no Google Planilhas começar a fazer isso. Estamos de volta no Google Planilhas e o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou pegar essa coluna de B4 até o B11, que é meu S, né? O tempo que eu obtive. Eu vou pegar ela e vou elevá-la ao quadrado. Então, eu vou vir aqui na célula E4 e vou começar a escrever. Eu vou digitar igual para começar uma função e vou começar a escrever minha função. Vamos lá. Eu quero a célula B4 e eu quero levar ela ao quadrado. Então, você tem duas opções de fazer isso. Você poderia pegar B4 e multiplicar ele por ele mesmo. Por exemplo, eu poderia botar aqui B4 vezes B4. Isso é levar ao quadrado. Você poderia colocar um chapeuzinho e digitar o 2. Isso também funciona. E por fim, você poderia fazer o seguinte. Potência. Eu quero B4 e o meu expoente eu quero que seja 2. Essas três formas são equivalentes. Então, fica a seu critério como você vai fazer. Como aqui eu já escrevi, eu vou botar a potência mesmo. Ok, eu vou apertar Enter, já apareceu ali, tudo bem. Agora, a segunda coisa que eu quero fazer é copiar o C4. Você poderia fazer Ctrl C e fazer Ctrl V aqui. Ok, no meu caso aqui deu uma quebrada. Mas, de forma geral, isso não é uma decisão boa. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Da mesma forma que eu escrevi aqui B4, eu vou botar aqui. Igual, vou vir aqui no C4 e vou clicar. C4. Pronto. Agora, toda vez que eu mudar esse valor daqui, vamos supor que, por exemplo, você fez alguma medida errada, você tem que ajeitar. Você poderia vir aqui e simplesmente escrever aqui, em vez de ser 5,20, vai ter 5,25. Mudou aqui também, beleza? Fica mais fácil quando você faz as coisas dinâmicas, do que senão você vai ter que ficar alterando todos os valores posteriormente. Enfim, vamos terminar de preencher esses dois aqui. Se você se lembra da última aula que a gente usou o Google Planilhas, eu fiz o seguinte truque. Eu clicava em cima de uma célula e clicava nessa bolinha azul para arrastar. Pronto. E pronto. Temos aqui a nossa primeira linearização no Google Planilhas. Para o segundo caso, vamos voltar para o quadro para ver como é que faz. A gente vê que o nosso b permanece igual, g vezes 4π ao quadrado, mas o x mudou. Você vê que agora o x deixou de ser t ao quadrado e virou só t. E o nosso y mudou. Em vez de ser só L, agora ele é L dividido por t. Então vamos lá fazer isso. Primeiramente, o meu x não vai mudar nada, é o mesmo x que eu medi. Então, basta eu copiar a coluna B e colocar aqui. Vamos fazer isso. Igual, clico aqui, aperto o Enter, pronto. E agora vamos fazer o y. O y vai ser a minha coluna C dividido pela coluna B. Então, igual, vou digitar aqui C4, e eu divido por, e para dividir no Google Planilhas você usa a barrinha. No teclado brasileiro, normalmente, né, você vai encontrar essa barrinha na mesma tecla que você usa o ponto de interrogação. Dando sequência, B4, aperto o Enter. Pronto, tá aqui. Agora eu vou novamente arrastar esses dois canetes para baixo. Eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz da outra vez. Eu vou selecionar eles dois, vou clicar nessa bolinha azul e vou arrastar para baixo. Pronto. Eu vou só arrumar isso daqui que eu acho feio deixar tanto número assim. Eu vou selecionar isso aqui tudo. Vou vir aqui, nessa barra superior, diminuir o número de casas. Começo a clicar. Tá bom. Beleza. Temos nossas duas linearizações. Eu vou apagar esse gráfico antigo, já que não importa tanto. E a gente vai criar um gráfico para eles. Antes disso, eu só quero modificar um pouco as unidades. O x da primeira linearização vai deixar de ser só s e vai virar s ao quadrado, pois afinal a gente está pegando o s, né, o tempo que a gente obteve, e elevando ele ao quadrado. Então, s quadrado. E aqui o y, a gente está pegando o comprimento em metro e está dividido por s. Então, a gente vai ter aqui metro por segundo. Não é uma velocidade que a gente está acostumado, né, que a velocidade normalmente se mede em metro por segundo, mas a unidade é igual. Enfim, eu vou selecionar isso aqui tudo agora. Vou clicar em inserir, gráfico. Então a gente tem aqui um gráfico de dispersão que está visualmente bem mais delineado que o outro, certo? Deixa eu até voltar com o gráfico antigo, agora eu mudei de opinião. Talvez seja um pouco difícil enxergar sem a reta, mas eu vou fazer reta agora e você vai ver como fica mais claro. Novamente, para configurar essa reta de ajuste, eu vou dar 2 cliques. Tá, em personalizar já, felizmente. Vou clicar em série e vou clicar aqui em linha de tendência. Mesma coisa para o outro gráfico. 2 pontos, série, linha de tendência. Ok. Tá bem mais fácil enxergar que um é linear e o outro não tanto, né? Então, nossa linearização foi um sucesso, que os dados realmente estão seguindo uma forma bem linear. Eu vou jogar esse cara aqui para baixo, já que por agora não precisa dele. Vou jogar você para cá. E eu vou criar o nosso próximo gráfico. Mesma coisa, seleciono isso aqui tudo. Inserir, gráfico. Gráfico de dispersão já está selecionado, que bom. Série, linha de tendência. Posso fechar isso aqui? Enfim, visualmente esses gráficos parecem bem semelhantes. E, de fato, é um pouco difícil você, ao primeiro olhar, adivinhar qual que é melhor, por assim dizer.
Mas a gente pode avaliar eles numericamente, ver como está mais próximo do resultado. Então vamos fazer isso. Agora, eu espero que o gráfico de linearização por substituição seja melhor. Ele tenha um resultado mais próximo da gravidade do que o gráfico de manipulação. Já que aquela manipulação, querendo ou não, ela era um processo desnecessário. Então ela promete introduzir um pouco mais de imprecisão no resultado. Vamos descobrir se é verdade. 2 cliques. Eu vou lá em série de novo. E aqui na linha de tendência tem algo que talvez você não tenha visto. Marcador. Eu vou clicar aqui no marcador e vou clicar em usar a equação. Pronto. Você está vendo aqui que a gente tem uma equação agora, certo? 0,246 vezes x. O 0,246 é o nosso b. Ele é o nosso coeficiente angular. Já o 1,94 vezes 10 elevado a menos 3, é assim que se lê isso daqui, né? O e menos e3. Isso aqui seria o nosso coeficiente linear. Ok? Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Vou aqui em série, vou descer. Marcador, usar a equação. Ok, temos dois resultados ligeiramente diferentes. Vamos descobrir qual que é o certo. Retornando para o quadro, mais uma vez, vocês estão vendo aqui que o nosso b é g dividido por 4π ao quadrado. Ou seja, para eu chegar no g, né, para obter o g, eu preciso isolar essa equação. Deixa eu escrever aqui. Ok, isso está feito aqui. A gente tem que o nosso p é definido como 4π ao quadrado, certo? Então, basta multiplicar essa equação toda por 4π ao quadrado. Dessa forma, o 4π ao quadrado vai para o outro lado, então permitindo que a gente conclua que, para obter g, basta que você pegue aquele b que a gente obteve e multiplique ele por 4π ao quadrado. Então vamos lá fazer isso. Estamos de volta aqui no Planilhas e eu vou começar a escrever essa brincadeira. Primeiramente eu vou botar aqui gravidade sub e gravidade manip. Isso aqui saiu um pouco para fora, mas está tudo bem. E agora a gente vai começar a escrever. Novamente, eu quero igual, porque eu quero fazer uma conta, né? Então, igual 0,246, né? O primeiro carinha aqui, vezes, e para o vezes eu vou botar um asterisco, né? Você aperta Shift e você aperta 8. Vezes 4, vezes π. Apareceu aqui a função, né? O π é uma funçãozinha no Google Planilhas. Apertei, fecho parênteses e vou levar ao quadrado. Dessa vez eu vou usar o chapéuzinho. Levo ao quadrado, 2. Aperto Enter. Ok, temos o nosso primeiro resultado aqui, 9,71. Então, a gravidade por método da substituição foi de 9,71 metros por segundo. Vou até botar aqui no cantinho. Metros por segundo. Ah, é ao quadrado, né? Não posso esquecer. E agora vamos fazer para manipulação. Vou apertar igual. Eu vou escrever 0,245, asterisco de novo, é uma multiplicação, 4, asterisco, π, eu vou fechar parênteses e vou levar ao quadrado de novo. Pronto. Vou botar aqui de novo, metro por segundo quadrado. E você pode concluir que a gravidade que eu obtive para substituição foi melhor do que a gravidade que eu obtive para manipulação. E é o que eu esperava, porque a manipulação ela foi um método desnecessário para a situação de agora. Então, esse foi o resultado que a gente obteve. Se esse fosse um relatório meu, eu faria a seguinte coisa. Eu apagaria esse método da manipulação e permaneceria só com o método da substituição e entregaria os resultados com o método da substituição. Beleza? Enfim, eu espero que tenha perdido pouca aula. Você pode sair do vídeo já, mas eu recomendo você ficar, porque eu vou explicar agora como que você pode chegar numa tabela desse tipo aqui. E eu acho bem interessante você aprender. Algo bonito, elegante de apresentar os seus dados. E fica um pouco mais organizado no geral, para você entender depois, né? Então, vamos aprender a formatar, deixar as coisas bonitinhas, né? Estamos aqui com a nossa planilha um pouco mais simples. E a gente vai começar a brincar com ela. A primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é como que você faz para deixar a planilha pequena assim, né? E compactar ela. Então, eu vou começar pelas linhas e eu vou começar aqui com a linha 11. Cliquei aqui. Agora com o teclado eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar a tecla Ctrl, eu vou apertar a tecla Shift e eu vou clicando na setinha para baixo. Pronto. Você pode ver que selecionou até a linha 1000, né? Eu vou apertar o botão direito em cima de uma dessas linhazinhas, dessas caixinhas. E vou clicar aqui em excluir linhas. E já está bem mais limpo, né? Não tem aquele monte de linhas ali embaixo. E agora, eu vou clicar aqui na coluna J e vou fazer a mesma coisa. Ctrl, Shift e botão direito. Tome nota que tanto o Ctrl quanto o Shift têm que permanecer pressionados até você apertar a setinha da direita, ok? Enfim, eu vou fazer a mesma coisa. Vou clicar aqui no S, por exemplo, e vou clicar aqui em excluir colunas J até Z. Beleza? Tá um pouquinho mais parecido, certo? Agora eu vou aplicar um outro truque. Eu vou novamente selecionar as colunas A até B. Dessa aqui eu vou selecionar com o mouse mesmo. E para selecionar isso aqui com o mouse, eu vou fazer o seguinte. Com o botão esquerdo do seu mouse, você vai clicar em cima do A, por exemplo, e vai segurar. E você vai sair arrastando. Arrastando, 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 pronto. Selecionou aqui do A até o I. E agora eu vou apertar o botão direito, vou descer um pouquinho, redimensionar colunas até I, ajustar aos dados,
Pronto. Bem mais compacto, não acha? Depois a gente pode ajeitar isso se precisar, mas por agora já tá de bom tamanho. Enfim, a primeira coisa que eu quero pegar daqui é essas corzinhas. A gente vai colocar essas cores bonitinhas. Então, eu vou apertar Ctrl e A, selecionou aqui tudo, né? Todas as células. E eu vou clicar aqui em formatar, cores alternadas. Eu vou clicar aqui no verde. Pode ser. Não, vou usar um roxo agora dessa vez. Enfim, você vê que tá bonitinho, formatando com cores alternadas. Se você quiser, você poderia alterar as cores. Eu poderia vir aqui, por exemplo, colocar laranja. Eu acho um pouco feio, eu acho como as cores originais do Google Planilhas, eu já acho elas de bom tamanho. E, eu vou clicar aqui em concluído. E agora a gente tem aqui uma coisa já bem mais elegante, correto? Agora a próxima etapa que eu vou fazer é adicionar, e eu não sei se vai dar muito bem para enxergar, mas essas linhas pretas e pontilhadas e coisas do tipo que tem nos dados. Vamos lá. Novamente eu vou clicar em Ctrl A, eu vou vir aqui nesses quadradinhos aqui, nessas bordas, e vou clicar aqui em todas as bordas. Ok. A próxima coisa que eu quero fazer é a seguinte. Eu vou selecionar aqui do B2 até o I10. E agora eu vou novamente em bordas e vou alterar aqui o estilo da borda. Eu quero esse estilo pontilhado aqui. Pronto, está selecionado. E agora eu vou clicar aqui em todas as bordas de novo. E você vê que está bem pontilhado. Isso aqui é uma preferência minha, querendo ou não. Você não precisa fazer dessa forma. Mas eu acho interessante mostrar como funciona. E para finalizar, eu quero adicionar um pouquinho de estilo no texto. Eu vou fazer o seguinte: do A2 até o A10, eu vou colocar em negrito. E para isso, basta clicar aqui em cima, negrito. A mesma coisa vale aqui para o B1 até o I1, que é a parte dos dados. Vou clicar em negrito. E você vê que agora ele está bem apertado, né, o espaço. Eu quero aumentar um pouquinho, eu quero aumentar ele um pouquinho. Então, eu vou novamente clicar e segurar em cima desse Azinho aqui e vou arrastando. E agora a gente vai fazer aquele mesmo truque de antes. Botão direito, redimensor colunas, ajustar os dados. Pronto. E eu acredito agora que a última coisa que a gente pode fazer é mudar a fonte. Eu vou selecionar isso aqui tudo. Eu vou clicar aqui em padrão. E eu vou usar... pode ser... Pode ser essa daqui hoje. Enfim, esses são alguns pequenos truques que eu acho que você pode aplicar para deixar as coisas mais bonitas. E agora, para falarmos de algo um pouco prático, eu vou vir aqui no desvio padrão da média. O desvio padrão da média eu usei uma condicional, eu usei uma condição C. E o que isso aqui diz é o seguinte, em português, né? Se o desvio padrão da média que ele calcular for menor do que a incerteza instrumental, ele vai utilizar a incerteza instrumental. Deixa eu até dar um pouco de zoom aqui. Aqui. Se B9 dividido pela raiz de 5, ou seja, né, o desvio padrão dividido pela raiz de 5 for menor do que 0,001, que é a incerteza instrumental do sensor que eu estava utilizando para medir isso daqui, o Google Planilhas vai utilizar a resolução do sensor, que é de 0,001. Caso contrário, ele vai usar a fórmula normal de desvio padrão da média. A gente pode ver isso acontecer em alguns dos casos. Por exemplo, aqui nos dados 4, você pode ver que o desvio padrão foi 0, já que todos os dados foram iguais. Mas o desvio padrão da média não pode ser 0. Então, aqui o Google Planilhas está utilizando essa condicional. Ele está usando 0,001. Beleza? E isso eu apliquei em todos. E para finalizar 100%, eu quero mostrar para vocês como eu coloquei esses valores de outra página, nessa página aqui, né? Nessa outra página. E não é tão complicado. Você pode ver aqui que você usa uma funçãozinha. Mas o que você pode fazer até é um pouco mais simples. Eu vou clicar aqui no B13 e vou clicar em igual. Pronto. Ele deu a sugestão de ser uma soma, o meu interesse não é esse. Na verdade, o que eu quero que seja o seguinte. Eu quero dados, e o que eu posso fazer agora para finalizar é clicar aqui no B8. Pronto. Ele está usando aqui dados, exclamação, B8. Então, o que ele está fazendo é, seja lá o que tiver aqui em B8 na página dados, ele vai utilizar. Então, eu posso apertar Enter, e ele colocou aqui o mesmo valor que ele colocou ali em cima. Legal, né? No futuro, a gente vai reutilizar essa técnica, então não se preocupe se ficou um pouco complicado. Enfim, era isso que eu queria mostrar por hoje. Eu espero que tenha dado para entender legal, e eu espero encontrar vocês no próximo vídeo. Até logo! Tchau, tchau!